O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, manteve a obrigação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, de ir à CPI do MST. Repórter Yasmin Costa com as informações de Brasília. Tudo bem, Yasmin? Bom trabalho para você. Ele deve comparecer à CPI, mas vai ficar em silêncio? Ele tem já alguma decisão a favor dele no Supremo? Yasmin? Oi, Thiago. Bom dia para você, para a Soraya, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação de sábado. A expectativa, inclusive, dos membros da CPI do MST é que Gonçalves Dias, realmente se beneficie dessa questão envolvendo o habeas corpus que ele tem para ficar em silêncio, que foi concedido pelo ministro André Mendonça na noite de ontem. Ele pediu ao Supremo Tribunal Federal para não ir. A defesa de G. Dias alegava o seguinte, que a saída dele à comissão, à CPI que investiga as invasões de terra do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, essa convocação dele seria mais uma forma de constrangê-lo e por isso a defesa de G. Dias foi até o Supremo Tribunal Federal tentando que ele não precisasse comparecer. O que o ministro André Mendonça, que é o relator dessa ação, disse? Disse que quando uma CPI convoca, não é uma possibilidade, a convocação é uma obrigação da pessoa que está sendo convocada a comparecer. Disse que sim, ele precisa ir, mas tem garantido o seu direito ao silêncio. Tiago, a gente tem inclusive um pedacinho dessa decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que ele assegura o seguinte com esse habeas corpus a G. Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Primeiro, o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação se questionado a responder perguntas cujas respostas possam incriminá-lo, mantida a obrigatoriedade do comparecimento à CPI na condição de testemunha. O segundo ponto garantido por esse habeas corpus é o direito à assistência por um advogado durante o ato, podendo se comunicar com esse advogado. E o terceiro ponto é o direito de não sofrer constrangimento físico ou moral decorrente do exercício dos direitos anteriores. Essa é a decisão do ministro André Mendonça, favorecendo, então, em partes, porque a defesa de G. Dias gostaria que ele não fosse. O que a CPI da MST quer questionar G. Dias? Quer questionar principalmente com relação a questões envolvendo a ABIN, porque a Agência Brasileira de Inteligência, no começo do ano, era ligada ao GSI, comandado por G. Dias, e a ABIN tinha uma série de documentos, uma série de relatórios envolvendo invasões do MST país afora. E esses relatórios não foram enviados nem para a comissão e nem serviram de alertas para a base do governo, para o governo federal, não foram encaminhados ao governo federal. E os parlamentares que estão investigando essas invasões do MST querem saber o real motivo desses documentos não terem sido repassados, para que autoridades conseguissem tomar qualquer tipo de providência. Eu conversei ontem à noite com alguns parlamentares que fazem parte dessa comissão, diante dessa decisão do ministro André Mendonça de garantir o direito ao silêncio de G. Dias, e eles disseram o seguinte: a situação fica um pouco complicada, porque eles avaliam que sim, G. Dias vai se manter em silêncio, mas caso ele resolva falar durante a CPI, os parlamentares dizem que tem relatórios de 2009 da ABIN que eles solicitaram para que fossem encaminhados à comissão. Até alguns parlamentares, antes mesmo da comissão ser instalada, haviam solicitado esses relatórios, mas nunca tiveram acesso a esses documentos. Se ele falar, esse possivelmente será um questionamento feito a G. Dias. Também confirmei que essa oitiva de G. Dias será na próxima terça-feira, com o retorno das atividades parlamentares, na terça-feira, às 14 horas, na comissão que investiga as invasões do MST. A gente vai acompanhar de perto, porque muito possivelmente, em silêncio ou não, esse assunto vai render, porque essa é uma comissão que tem rendido dentro do Congresso Nacional. Volto com vocês. Perfeito. Todas as informações com a Yasmin Costa, as notícias de bastidores também. Você vai voltar ainda na programação da Jovem Pan até já. E girando os nossos comentaristas mais uma vez. Nelson Kobayashi, é claro que é uma discussão sobre a ida de G. Dias antes, era para que ele
prestar esse depoimento na CPMI dos atos do dia 8. Aliás, há uma possibilidade de que ele volte ao Congresso Nacional para esse depoimento. Agora, ele vai para a CPI do MST e deve ficar em silêncio, como a Yasmin falou, não é, Kobayashi? Sim, mas acredito que nesse caso o comparecimento do G. Dias à CPI do MST tem um outro condão diferente daquele da CPMI dos atos do dia 8. O general G. Dias, na CPI do MST, ele vai como testemunha, ele não é investigado, não é o foco das investigações. E lá ele vai ter que contribuir para as investigações, falando não a respeito de suas responsabilidades, mas das outras entidades, outras pessoas envolvidas. E em relação a isso, ele não pode ficar em silêncio. O direito constitucional ao silêncio é o direito de não se autoincriminar, né? De não se incriminar ou de autoincriminação. Por isso é que o ministro André Mendonça determinou a ida dele, porque ele deve contribuir para as investigações, mas garantiu o seu direito ao silêncio. Em relação à CPMI dos atos do dia 8, por exemplo, se ele for convocado, aí sim ele não precisa sequer ir, porque ele, na condição de investigado, se não precisa falar, não precisa também comparecer. Na sua opinião, portanto, esse possível silêncio, como disse Yasmin, não vai atrapalhar a investigação? Olha, o ideal era que o Gonçalves Dias falasse, né? O que o povo brasileiro precisa saber é o que está acontecendo. No caso dessa convocação dele agora, que é na CPI do MST, o objetivo da CPI é entender se houve lá, já que o GSI, que era comandado pelo G. Dias, tinha sob a sua tutela no começo do ano a ABIN, se a Agência Brasileira de Inteligência tinha conhecimento sobre as invasões, se tinha conhecimento sobre alguma ligação de entes do governo com este movimento. De fato, importante seria a convocação e a ida do general à CPMI do dia 8 de janeiro, onde tem imagens dele que rodam, que circulam por aí. Então, há muitos questionamentos que os parlamentares e que o povo brasileiro gostaria de ter de resposta do general. Então, seria importante que ele contribuísse com a nação falando, dando seu depoimento, dando seu ponto de vista do que aconteceu. Mas a expectativa é de que ele fique em silêncio mesmo.